Prezados irmãos e irmãs, jovens que receberão os sacramentos da iniciação cristã. Como o padre disse no início da celebração, neste ano, daqui a algumas semanas, na Vigília Pascal, a menos de um mês, nós teremos a graça de vermos 3 jovens se tornando católicos, recebendo os sacramentos da iniciação cristã. Para a preparação destes jovens, a Igreja nos apresenta uma liturgia que é diferente daquela que nós normalmente celebramos esse ano, que nós chamamos de ano C. O Evangelho que a Igreja propõe para o primeiro dia do escrutínio desses jovens é o Evangelho da samaritana que se encontra com Jesus no poço. Aparentemente é um texto que, não tem muito a nos dizer, parece apenas um encontro sem grande profundidade entre Jesus e uma mulher que tinha sede. Porém, quando nós vemos este texto, quando nós analisamos um pouco mais com cuidado, nós percebemos que aqui nós estamos diante de um texto muito profundo, de algo que fala sobre a nossa própria vida. O texto diz assim: Jesus, e ele saía do norte do país, da Galileia, de onde ele vivia, Cafarnaum, Nazaré, e Jesus ia para a parte central e depois ele ia para a capital, ele ia para Jerusalém. E nesse caminho Jesus passou por um lugar chamado Samaria. A Samaria, lugar que vivia os samaritanos, era considerado pelos judeus como um local impróprio, como um local impuro. Os samaritanos eram tidos pelos judeus como um povo traidor. Há mais ou menos 600 anos antes de Jesus, houve uma guerra, a Síria e depois a Babilônia, povos estrangeiros invadiram Israel, e o que os samaritanos fizeram? Os samaritanos, eles serviram como espiões, serviram como instrumentos para os estrangeiros conquistarem a própria pátria deles e os irmãos deles. Eles serviram, como podemos usar esse termo, como mercenários. Eles se venderam e a partir das informações que eles deram, povos vizinhos, povos estrangeiros conquistaram Jerusalém, conquistaram Israel. Então, quando se falava de Samaria, todas as vezes que nós ouvimos esse termo samaritanos, nós sabemos que estamos diante de um povo que vivia na Terra Santa, um povo que vivia em Israel, mas que havia entregado seus conterrâneos, os seus irmãos, para povos estrangeiros. Em outras palavras, os samaritanos eram considerados, e de fato eles tinham feito isso, eram pessoas traidoras. Então, um judeu, quando ele ia para a capital e nas grandes festas do judaísmo, os judeus iam para Jerusalém, eles precisavam fazer naturalmente um caminho e eles evitavam passar pela Samaria. Então aqui nós já temos um detalhe: Jesus passou pela Samaria. Isso daqui seguramente já deve ter lançado um questionamento. Se Jesus é santo, se Jesus é uma pessoa especial, se Jesus ele conhece a história, para nós que somos católicos, cristãos, nós acreditamos, Jesus é o próprio Deus. Por que ele passou pela Samaria? Por que Jesus passou por um território de pessoas traidoras, pessoas que haviam entregue os seus conterrâneos, pessoas que no momento de guerra haviam tido um comportamento indigno daquele povo? Por que Jesus passou por aquele lugar? Aqui já está a primeira lição. Deus não desiste de ninguém. Existem muitos lugares do mundo que muitas vezes as pessoas dizem assim: uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, um crime hediondo, um crime horrível, pena de morte. Tire a vida dessa pessoa. Em muitos momentos, até cristãos dizem assim: essa pessoa merece morrer, merece a morte. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre questões jurídicas, mas a lógica de Deus é diferente. Deus ele não desiste de ninguém. Ninguém passava pela Samaria. Jesus passou. E aqui nós temos um detalhe: Jesus ele estava cansado. Jesus ele sentou próximo do poço. E aí Jesus falou para os seus apóstolos: agora vocês vão buscar algo de comer. Era meio-dia, de repente uma mulher sentou próximo de Jesus para buscar água. Aqui nós já temos alguns detalhes que são muito importantes. Talvez os avós
os bisavós aí de alguns devem ser daquela época que precisava buscar água no poço ainda. Os meus pais já contaram para mim que antigamente a água se buscava no poço. Hoje a gente que é jovem, quando eu era jovem no Brasil a gente tinha, nós chamamos de talha. A talha era um lugar de barro e você colocava ali a sua canequinha, pegava e a água saía fresca, era gostosa, e às vezes a gente tinha até preguiça de buscar lá na talha. Ah, mãe, busca água para mim. E aí só faltava colocar na boca para a pessoa beber. Daqui não vai demorar muito tempo, vai ter até um robô. Hoje, como que é a ciência, vai ter um robô, você vai apertar um botão, ele vai buscar água lá, vai trazer na sua mão e vai entregar. Nós vivemos em um período que, graças à inteligência do ser humano, cada vez está mais cômodo. Antigamente não era assim. Antigamente era preciso ir no poço, era preciso colocar o balde para descer lá embaixo do poço e depois buscar água. Agora uma pergunta óbvia, qual que é a melhor hora para buscar água? Vamos dar duas opções. Às 6 da manhã ou meio-dia? Às 6 horas da manhã, óbvio. Por quê? Porque não tem sol. Melhor horário para buscar água é no começo da manhã ou no final da tarde. Aquela mulher estava lá ao meio-dia. E aí Jesus senta e começa a conversar com ela. Naquela época, ele não deveria passar pela Samaria, porque era um local de pessoas que eram consideradas traidoras. Um homem não podia conversar publicamente com uma mulher que não fosse a irmã, não fosse a mãe e não fosse a esposa. E aí Jesus senta e começa a conversar com ela. E conforme Jesus vai conversando, Jesus, ele faz uma pergunta que ali já muda o coração daquela mulher. Jesus pergunta, onde está o seu marido? A versão que o padre leu foi uma versão breve, não contou esse detalhe, mas quem quiser depois em casa pode ler João capítulo 4. E aí Jesus perguntou, onde está o seu marido? Quem deveria buscar água, talvez aquele horário, era o marido. E aí ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus diz assim, eu sei porque você não tem marido. Porque aquele que você tem agora, já nem é seu mais. Você está no 7º casamento. Muitos interpretadores da Bíblia vai dizer que isso fala sobre os deuses pagãos, dos samaritanos, mas vamos pegar de forma literal a Bíblia. Jesus diz para ela, você não tem mais marido, porque aquele que você tem nem é mais seu, porque você já está no 7º casamento. Aí aqui nós já encontramos uma resposta. Por que que ela buscava água ao meio-dia? Porque ela tinha vergonha, porque ela não queria ser vista pelas pessoas. Em uma terra que as pessoas já eram discriminadas, em uma terra que as pessoas já eram discriminadas, que era Samaria, ali havia uma pessoa que era ainda mais discriminada. Possivelmente era uma mulher que andava de cabeça baixa, uma mulher que andava com vergonha e uma mulher que ia buscar água no momento que ninguém mais podia ou ia buscar água para não ser vista por ninguém. E Jesus começa a conversar com ela. E quando Jesus começa a conversar com ela, aqui está a sabedoria de Deus. Aqui está a sabedoria dos educadores, dos pais, dos professores. Jesus se encontra com ela e Jesus não encontra julgando. Ó, você fez isso, ó, você fez aquilo, ó, você não podia fazer isso. Eu peço para mim essa graça como padre, e este é o método, esse é o jeito da Igreja Católica. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós nunca vamos dizer a uma pessoa, você não pode entrar na sua igreja, porque o pecado, o passado seu é esse. Não, não. Deus, no Brasil, nós temos uma expressão que diz assim, olha, essa casa parece coração de mãe, sempre cabe mais um. Coração de mãe é assim, né? Parece que sempre cabe mais um, sempre está acolhendo. Então a igreja é como uma casa de mãe, sempre acolhe mais um, sempre tem espaço para todos. E Jesus foi assim, Jesus entrou em um local e ninguém queria entrar. Jesus foi buscar água em um horário que ninguém ia buscar, porque Jesus ele tinha um desejo. Jesus desejava, ele queria transformar, tocar o coração daquela mulher. O primeiro passo para ele tocar e transformar o coração daquela mulher, o que que era? Aquela mulher, ela era julgada, criticada por todas as pessoas. Como que Jesus começa curando o coração dela? O que que Jesus faz? Jesus
ele realiza um diálogo. Diálogo. Você fez isso? Não podia fazer isso? Está errada? Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Ah, padre, mas eu ouço falar em pecados, daqui a pouco a gente chega lá. Deus não é assim. Jesus se encontra e fala assim: mulher, você tem água para me oferecer? Jesus, ele sempre pede aquilo que nós podemos dar a ele. Ele nunca vai pedir algo que é impossível. E ela falou assim: não, eu não tenho. E aí Jesus diz: se você soubesse quem lhe pede água, você que me pediria, porque eu tenho uma água que, se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Queridos irmãos e irmãs, cada vez mais, ontem eu conversando com um professor de um colégio católico aqui em Macau, e ele dizia assim: padre, muitas vezes eu não sei o que fazer com alguns estudantes, porque dormem na sala, não fazem a tarefa de casa. Muitos estudantes, olha, aqui falando de cultura chinesa, a cultura chinesa ela é muito mais rígida, e os estudantes chineses são muito mais disciplinados do que os brasileiros, do que os portugueses, muito mais. Brasileiro, se eu falo dos portugueses, alguém vai brigar com o padre no final da missa, né? Brasileiro é malandro. Tem gente que vai falar: padre, português também, então é da boca de vocês. Os nossos alunos são malandros. Às vezes, não vou fazer a lição. Aí enrola um pouco. E aí o professor disse assim: padre, eles são normalmente uma cultura de pessoas disciplinadas, de pessoas que são comprometidas. Um chinês, quando ele é batizado, ele vem para se preparar para o batismo, ele fala assim: o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Para eu ser católico, quais que são as regras? Eu quero ser um bom católico. E você diz, ele segue à risca. É uma cultura, aqui tem muitos que são chineses, é uma cultura de pessoas que são disciplinadas. E aí eu falava assim: professor, mas tem tantos alunos que agora dormem na sala, não tem mais disciplina para fazer a tarefa. E ele falou: padre, eu não sei mais o que eu faço. E aí, não sei se ele disse, ele falou assim: olha, o número de divórcio em Macau já está chegando a quase 30%. E aí Portugal parece que já passou dos 50%. E aí eu conversando com ele, eu falei assim: professor, se nós chegarmos e falarmos assim para o aluno: eu vou te punir, você vai ser mandado embora da escola. Aí ele vai pular de alegria, ele fala: graças a Deus, então mando embora hoje, não gosto mesmo da escola. O que acontece? Existe um problema lá dentro, no coração da pessoa, que precisa ser tocado. A maioria dos problemas dos nossos jovens, olha, aqui tem famílias perfeitas, perfeita é uma palavra muito exagerada. Aqui tem famílias lindas, famílias muito boas, famílias saudáveis. Mas, infelizmente, cada vez mais, dentro das nossas casas, existem muitas situações que precisa cura. Às vezes o pai e a mãe morando debaixo do mesmo teto e um não conversa com o outro. Uma vez aconteceu que um jovem, ele chegou e disse assim para o pai, chegou perto do aniversário dele. Ele falou assim: pai, eu quero um presente de aniversário. E aí o filho falou isso, o pai disse: qual o presente que você deseja? Ele falou: pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você recebe por hora? O pai falou: filho, isso não é coisa que você pergunta para o seu pai. Quanto que eu recebo por hora? Não pergunta isso para o seu pai, essa pergunta não é uma pergunta educada. E aí, com muito jeito, o pai foi lá e disse: 60,30 €. E aí, não sei se o valor era esse, por 1 hora, 10 horas, vamos pegar esse valor. E aí passou 2 dias e meio, de repente, o filho voltou com várias notas, com várias moedas, e disse assim para o pai: pai, consegui. Aqui tem 60,10 €. Fica 1 hora comigo. Jesus, ele sabia que aquela mulher, ela precisava de ter o coração curado.
Então Jesus, ele conversa com ela, ele dialoga com ela. Jesus, ele dá atenção àquela mulher. E ali começa a acontecer algo de extraordinário. Depois que aquela mulher terminou o diálogo com Jesus, ela saiu anunciando para todas as pessoas quem era Jesus e trouxe inúmeras pessoas para a fé. Padre, por que esse evangelho tem a ver com a nossa vida? Muitas vezes nós trazemos situações, dores no nosso coração, devido à nossa história, devido a coisas que aconteceram na nossa vida, que precisa de cura. Por que precisa de cura? Permita-me dar só mais um exemplo. Tem um padre no Brasil que é muito amigo meu, e hoje ele trabalha na Alemanha, e ele disse assim: muitas vezes, em diferentes países, até aqui na Alemanha, os consultórios dos psicólogos estão cada vez mais cheios. Se alguém precisar um horário com um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes vai ter dificuldade de encontrar. E muitas vezes a gente precisa mesmo de uma ajuda, de um tratamento de um profissional. Mas quantas vezes que o confessionário, a fila do confessionário, ele está vazio ou tem poucas pessoas? E aí esse amigo, padre, ele conversou com um psicólogo amigo e disse assim: mas qual que é o segredo que vocês psicólogos têm, que tantas pessoas procuram vocês? Por que o tratamento com profissionais da saúde mental tem aumentado cada vez mais no mundo? E aí o psicólogo disse assim: nossa formação diz 80% de um período em uma terapia, que normalmente é 50 minutos, não passa de 1 hora, normalmente 80% do período, um bom psicólogo, ele escuta. E os 20%, ele faz as perguntas chaves para a pessoa abrir o coração e falar as coisas que está magoando, está ferindo o coração daquela pessoa. O evangelho de hoje nos ensina, e este é o ponto principal da reflexão de hoje. Todos nós precisamos de cura na nossa alma. E essa cura, por mais que os psicólogos, os médicos, até pessoas da nossa casa podem ajudar, essa cura, ela virá de Deus. Essa cura, ela virá de Deus. Deus é o maior e o primeiro de todos os médicos. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele senta, conversa com uma mulher que era excluída, que era abandonada, que ela muitas vezes não conseguia conversar com outras pessoas por causa da vergonha que ela tinha daquilo que aconteceu na vida dela. Nesse dia que Jesus nos mostra o poder que ele tem de nos curar, o padre gostaria de encerrar a reflexão dizendo assim: normalmente na missa, nas reflexões religiosas, nós falamos muito da importância de perdoarmos o outro. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, olha, esqueça aquilo que passou. Então, na reflexão de hoje, no evangelho de hoje, que cada um de nós voltemos para a nossa casa com este desejo e com esta missão. Nós precisamos aprender a perdoar nós mesmos. Precisamos aprender a perdoar nós mesmos. Eu dizia ontem na missa e digo novamente, uma vez um professor muito sábio, que quando eu era seminarista ainda, ele dizia assim: um erro na vida não significa uma vida errada. Às vezes pessoas, por causa de situações que aconteceram no passado, situações que aconteceu ou até acontecem no presente, essas pessoas perdem a alegria e a paz. Queridos irmãos e irmãs, peço perdão a Deus. Perdoe você mesmo e jamais permita que ninguém tire a sua alegria e a paz no seu coração. Primeira pessoa que deve nos amar, nos perdoar e cuidar de nós é nós mesmos. E aqui Jesus, ele nos ensina no evangelho. Jesus é um amigo, ele está do nosso lado. Deus, nós podemos ter certeza, ele jamais nos abandonará e ele fará aquilo que nós precisamos para sermos melhores
e sermos felizes. Que o exemplo desta mulher seja também o nosso exemplo. Às vezes precisamos sentar na beira do poço, e o poço é a igreja. Quando vocês precisarem, venham à igreja, venham sozinhos, rezem, estejam na presença de Deus e tenham certeza, Deus está curando o nosso coração.